Palavra da manhã com o pastor Luiz Posidônio. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estou aqui em uma nova reflexão, palavra da manhã. E hoje o tema de hoje é um tema sugestivo, é um tema simples, é a linguagem do povo mais humilde, que não tem muita dificuldade de entender uma linguagem atual, uma linguagem simples. O tema é o poder de Deus. Isso mesmo. O poder de Deus. Amém? Vamos ler a primeira passagem bíblica que encontra-se no livro de São Mateus, capítulo 22, e o seu verso 29. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse... Disse-lhes: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui são palavras de Jesus. Ok? Beleza? Carta aos Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, o poder de Deus é o tema dessa reflexão de hoje. O poder de Deus. Note que as pessoas confundem muito o poder de Deus, o avivamento de Deus, com o movimento humanista. As pessoas acham que o poder de Deus, um exemplo, com todo respeito, quem gosta disso, é dançar, é marchar, saltar bananeira, onde muitas das vezes, não todas, mas algumas vezes, muitas das vezes, a gente vê pessoas, irmãos, que dançam muito, que rodam muito, que faz muito barulho, na verdade, que grita muito, dá tanto glória, dá tanto aleluia, mas não é cheio do poder de Deus. Porque nós precisamos entender o que é o poder de Deus, para depois denominar que uma pessoa, um homem, uma mulher, um pastor, uma pastora, uma igreja, é cheia do poder de Deus. Para denominar aquele homem é cheio do poder, aquela mulher é cheia do poder. Nós temos que entender o que é o poder. Qual a importância do poder? Jesus disse assim, Mateus 22, 9. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro, o que é o poder de Deus? Nós já respondemos, Romanos 1,16. O segundo, o que acontece com a gente quando nós não conhecemos e não provamos do poder de Deus? O que vai acontecer conosco? O ministério do erro, a operação do erro, a operação do engano. Muita gente, irmãos, estão no engano, estão no erro, porque não conhece, primeiro, as Escrituras. O que é as Escrituras? É a palavra inerrante de Deus. São 66 livros no Antigo Testamento, 39 de Gênesis a Malaquias. São 27 no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E tem que entender as divisões da Bíblia.
A Bíblia ela tem algumas divisões que é interessante, tipo, uma parte é história. História se entende 95% como ler, pouco é simbologia, pouco. História, Gênesis, um livro histórico, que fala a história da criação. Ruth fala sobre a história do povo de Deus naquela época, que Ruth se tornou rainha, tal. Aí vem outras histórias, Jó, história de Jó, Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva, do avivamento, das convenções, das obras missionárias, 95% se entende como ler. Aí vem poesia. Poesia também se entende como se lê uma certa parte, né? Vamos dizer que 95% como ler, mas tem 5% de simbologia. Agora vem profecia, aí muda a história. Profecia, às vezes 90%, 95% é simbólico. Por exemplo, as rodas que tinha olho nas rodas, visão de Ezequias, né? Então, profecia de Apocalipse, 95% não se entende como se lê, é simbologia. 5% se entende como lê. Aí vem os evangelhos, que 95% se entende como se lê. Mas tem uma simbologia nos evangelhos. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Simbologia. Não é isso? Aí vem as cartas. Paulina, carta de Pedro, carta de Tiago, que também se entende como se lê. 92, 95% as cartas, mas tem um teor de simbologia bem pouquinho. Entendendo essas divisões, que são as escrituras, a Bíblia inteira é um conjunto de livros, Antiga Aliança e Nova Aliança, ok? Então, quando a pessoa não conhece, irmãos, escritura, e o principal, não conhece o poder de Deus, é facilmente enganada pelos falsos profetas e as falsas profetisas, que, diga-se de passagem, estão predominando de forma excessiva na internet, nas redes sociais, principalmente o YouTube, né? Nós precisamos conhecer as Escrituras e, acima de tudo, conhecer o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus. Não só conhecer, mas desfrutar dele. Então, pastor, as Escrituras eu sei o que é, já entendi a divisão, né? História, poesia, profecia, Evangelho de Cristo e carta. Agora, o que é o poder de Deus? É a quarta parte da divisão dessa Bíblia, a quarta parte, os Evangelhos. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus, meus irmãos, é o conhecimento do Evangelho, dos Evangelhos de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, o conhecimento dos Evangelhos de Cristo. Ó, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a falta do conhecimento das Escrituras, a falta do conhecimento do Evangelho de Cristo, 4, nos traz a possibilidade de errar erroneamente. O próprio Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o poder de Deus é isso. É o conhecimento da verdade de Jesus Cristo, Mateus. E aí envolve um conjunto de fatores que devemos conhecer. O perdão, entender a profundidade do perdão, entender que se nós não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Então, o Evangelho de Cristo, o perdão, a maneira certa de ofertar, que tem que ser com o coração limpo, puro, sem mágoa, né? A questão do dízimo tem que ser com alegria, né? Jesus, ele disse, dá a César o que é de César, os tributos, está no Evangelho, não é isso? Pagar os tributos, não comer, não sonegar impostos, pagar. Jesus mandou pagar os impostos, não é isso? É Evangelho. Então, a pessoa que diz que é cheia do poder de Deus, mas nega tributo, não paga tributo,
não, né? Entendeu, irmãos? É uma pessoa leviana, bula, né? Ela frauda licitações, frauda os documentos, tem uma loja, tem um estabelecimento e está fraudando ali, ó. Faz um bocado de venda e faz frauda ali, documentos falsos, dizendo que vendeu, dizendo que não vendeu, sendo que vendeu, para não pagar os impostos. Então essa pessoa não conhece o poder de Deus, não conhece o Evangelho, porque conhecer, irmãos, não é só ler e entender, conhecer é colocar em prática. Conhecimento é intimidade. Você já viu uma mulher quando casa com um varão e um varão quando casa com a varoa, um casal, eles têm intimidade. Por quê? Porque eles não só namoraram, casaram, eles cada dia estão se relacionando, estão se conhecendo. Então, conhecereis a verdade libertará. Errai por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então, conhecer está falando disso, relacionamento, intimidade. Entendeu, irmãos? Ou seja, eu tenho que me relacionar com o Evangelho. Eu tenho que ter intimidade com o Evangelho de Cristo. Ou seja, conhecer, né? Ser parceiro, ser praticante dele. Entendeu, irmão? Aí falei perdão, impostos, né? Oração, maneira certa de orar, jejuar, congregar, porque no Evangelho Jesus ele dá o exemplo que ele congregava, né? Sempre estava na sinagoga, representa a igreja, né? Aí nós vemos vários exemplos, batismo, Jesus se batizou, dando um exemplo que nós temos que nos batizar. Aí vem uma série de fatores e exemplos que Jesus deu para que nós também dê. Entendeu, meus irmãos? Está lá na primeira carta de João 2,16, se não me engano, quem está nele deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo foi quem mais diz sobre essa questão. Ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Amém? Então, essa é uma pequenina, simples e humilde reflexão. Podemos nos aprofundar nela, continuar esse tema amanhã ou depois da manhã, em outra ocasião, tá certo? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos. Senhor, abençoe os teus filhos e filhas que vão ver essa simples reflexão com respeito, cautela, humildade. Eu te peço, Senhor, abençoe todos os teus filhos e filhas, que essa reflexão sirva para esclarecimento do teu povo, que seja resposta principalmente para quem é novo convertido, porque no Brasil, no estado baiano onde eu moro, no Brasil e em várias partes do mundo, são milhares de pessoas novas convertidas, que aceitam Jesus pela primeira vez, que não conhecem isto. E até pessoas velhas que não estudam as escrituras, que não conhecem ou que esqueceu. Abençoe a todos, que esse vídeo seja para a edificação de muitos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde, viu, irmãos? E até a próxima reflexão, querendo Deus, eu acredito que Ele quer. Deus abençoe.